Infinitos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Ser Infinito. Gente, vocês não fazem ideia de como eu fico feliz quando eu recebo, através do TikTok, através do Instagram, ou mesmo aqui no YouTube, mensagens de vocês dizendo que estão curtindo, que estão aprendendo, que a consciência de vocês está mudando. E quando vocês vêm me perguntando alguma coisa específica, pedindo que eu explique, eu adoro essa interação. Então, quem tiver dúvida, quem quiser perguntar, não tenha vergonha, deixa comentário aqui pra mim, deixa comentário no Instagram, deixa lá no TikTok, porque essa interação que eu tô tendo com vocês é justamente o que eu buscava. Então, quanto mais eu tiver aí um feedback de vocês de que eu tô conseguindo entregar um trabalho que tá agradando a audiência que tá acompanhando o canal, mais feliz eu vou ficar e mais conteúdo eu vou buscar para poder compartilhar com vocês. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, pode curtir, pode comentar, se discordar de alguma coisa que eu disse, pode deixar seu comentário aqui, a gente conversa a respeito. Nós estamos aqui para poder divulgar informação. Como eu sempre falo, aqui está sendo criada uma egrégora de conhecimento, onde eu quero saber a opinião de vocês, onde eu quero saber o que vocês pensam sobre o assunto, para que a gente possa chegar aí num consenso. Pode ser que vocês não concordem comigo, ou eu não concorde com a opinião de algum de vocês, mas não importa. Esse canal não tem cunho religioso, nós estamos aqui para falar a respeito de física quântica, para falar a respeito de evolução, despertar energético, e lógico, se eu tiver que entrar em algum aspecto espiritual, a pedido de vocês, eu vou falar a respeito também, porque eu quero tirar as dúvidas de vocês a respeito de tudo que possa englobar todos esses assuntos que nós abordamos aqui. Hoje de manhã eu coloquei no TikTok e aqui no YouTube um shorts a respeito de uma pessoa que me deixou um comentário lá no Instagram, tá publicado lá no Instagram também. Ela deixou uma pergunta para mim, dizendo que ela tinha medo do despertar energético, do momento do despertar espiritual, e que ela não sabia o que poderia acontecer. Ela me mandou mensagem depois no privado, o nome dela é Keila, e ela veio falar comigo porque ela tá com medo do que pode acontecer com ela. Quando eu coloquei esse assunto aí na mesa, tanto aqui no YouTube como no TikTok, vieram outras pessoas falar comigo a respeito, e aqui no YouTube tem gente que fala que ignora o fato disso existir justamente por não ter familiaridade com o assunto e tá com medo do que vai acontecer. Lá no Instagram, a Keila perguntava assim pra mim, todo mundo diz que o despertar é horrível, é verdade isso? Cara, não é verdade, não é isso. Eu tô vindo aqui justamente para explicar como funciona o processo, apesar dele não ser igual para todo mundo. Só que eu vou dar o meu relato, tá? O que aconteceu comigo, e muitas pessoas que conversam comigo a respeito passaram pela mesma coisa que eu, outras não. Outras chegaram ali no momento do despertar e elas nem perceberam o que estava acontecendo. Já outras realmente tiveram momentos difíceis de lidar porque foi uma porrada forte, mas isso é muito relativo, isso varia de pessoa para pessoa, varia conforme o seu entendimento, qual é o que você está buscando, o quanto você precisa ser trabalhado, o quanto o seu ego precisa ser lapidado para que você consiga se livrar aí de tudo que pode te causar atraso, que pode te atrapalhar no momento do despertar. Então eu vou dar o meu relato aqui bem rapidinho, e a partir daí eu vou explicar algumas coisas que acontecem posteriormente, né, no antes, no durante e no depois, para que vocês tenham conhecimento de que não é algo tão ruim assim. E querendo ou não, é um processo inevitável, que vai acontecer com todos nós, independente de crença, independente de raça, independente de qualquer coisa. Isso vai acontecer com todos nós, considerando que estamos passando aí por um processo de aperfeiçoamento, de evolução planetária, e quem está aqui neste planeta, neste momento, vai ter que se adaptar a isso. Vocês já devem ter ouvido falar da transmutação da terceira para a quinta dimensão. Nós vamos ter que acompanhar esse processo. Então, sendo assim, se ele é inevitável, vamos entender como ele funciona para que ele aconteça da forma mais tranquila e mais positiva para cada um de nós, apesar das dificuldades que vêm junto. Eu não vou mentir para vocês, vem, mas não é nada desesperador, tá? Eu brinco muito com quem fala comigo sobre isso, assim, se durante o despertar você não se questionou uma única vez de que a sua sanidade mental tá com algum problema, então você tá despertando errado. Tem momentos que a gente questiona que a gente tá ficando louco? Tem. Tem momentos que a gente quer voltar atrás? Tem também.
Não vou falar para vocês que é ali o país das maravilhas, não é. Mas também não é um pesadelo, não é algo que você fale, nossa senhora, o que eu posso fazer para parar isso daqui? Vamos lá. O meu despertar aconteceu, ele se iniciou mais ou menos na metade de 2023, tá? Entre 2022 e 2023, mais ali pro final de 2022, eu tive um episódio, um evento na minha vida que me gerou um trauma muito grande e ao qual eu acabei entrando em depressão. Tive que passar por momentos muito difíceis, precisei de terapia, precisei aí... na verdade, eu percebi que eu precisava refazer toda a minha vida, porque nada daquilo que eu acreditava, nada daquilo que me sustentava ainda fazia parte da minha vida. Então, assim, do nada, meu chão foi tirado e eu precisei me adaptar àquela realidade. No começo, a gente não quer, a gente briga contra, é o momento ali da rejeição, a gente não quer aceitar a situação, mas a gente não tem escolha. Então, muitos despertares acontecem, eu tenho recebido bastante relato de pessoas que falam comigo sobre isso e eu conto o meu depoimento. Muitas pessoas falam para mim que realmente é isso, que elas também passaram por momentos traumáticos, por choques, por catástrofes muito difíceis de lidar, e aí, a partir daí, o despertar se iniciou. Então, o meu começou no final de 2022, eu sofri esse evento. Aí, mais ou menos lá para maio de 2023, eu comecei a perceber sintomas físicos. Só que, mediante a esse acontecimento, a minha saúde ficou bem debilitada, saúde física. Então, eu achava que todos aqueles sintomas que estavam acontecendo eram consequência do que eu havia acabado de passar. Eu tive um caso de burnout, eu tive que me afastar do trabalho, enfim. Só que uma coisa sucedeu à outra. Então, por uma sobrecarga emocional, o meu psicológico ficou muito abalado, o meu corpo respondeu, porque o que a gente é internamente, a gente mostra externamente. E aí eu acreditei que aqueles sintomas que eu estava tendo, né, posteriores, já fazia ali 8 meses, 7 meses que tinha acontecido, eu achei que aquilo ainda fosse um reflexo do que eu tinha passado. Voltei a fazer exames, porém estava tudo em ordem, não tinha nada que pudesse estar causando aquele tipo de sinal. E aí gente, como assim? E aí, como a gente é curioso, o Dr. Google tá aí, né? Eu fui lá e joguei os sintomas no Google, falei, não é possível, alguma coisa deve estar acontecendo comigo e eu tô deixando algo escapar. No Google apareceram alguns sinais referentes ao despertar espiritual que eram físicos. Coisa que eu nunca tinha ouvido falar, eu já estava ouvindo sobre transição planetária, mas eu sinceramente não me interessava muito pelo assunto. Eu já há muito tempo estudo a lei da atração, estudo a parte da física e da mecânica quântica, mas essa parte espiritual eu nunca fui muito chegada. Apesar de a minha família ser espírita, eu sempre estar ouvindo a respeito do assunto, não era um assunto no qual eu ficava muito ligada, eu não tinha muito contato com isso por opção minha. Então, eu sempre fui uma pessoa mais puxada para a ciência do que para a religião. Então eu comecei a ler aquilo e falei, mas é possível que exista isso? Como assim, né? Sintomas físicos se manifestando por conta de algo que vai acontecer na minha vida e que não tem nada a ver com o plano físico. E aí eu estudei bastante a respeito, comecei a ler, comecei a conhecer pessoas, comecei a fazer cursos e realmente tinha a ver. E aí uma pessoa, um dia conversando com ela, um mentor que me aconselhou muitas vezes, ele virou para mim e falou assim, você quer saber se isso tem a ver com o seu despertar mesmo? Comece a estudar a respeito e passe a trabalhar o seu ego, trabalhar o seu eu superior para que você entre nessa vibração. Se realmente for sinais referentes ao despertar, isso vai parar, porque você já vai estar encaminhada onde você realmente tem que estar. E aí eu comecei a estudar e eu comecei realmente a empregar a minha atenção em estudos voltados para esse assunto. E realmente os sintomas foram regredindo e aí eles pararam. No momento que eles pararam, eu tive contato com outras pessoas que me trouxeram assim uma avalanche de informações onde tudo no que eu acreditava, todo o meu alicerce, toda a minha base, tudo que eu baseei a minha vida desde criança, seja socialmente, espiritualmente, de todas as formas, tudo foi derrubado assim, numa tacada só. E aí nesse momento eu me vi ali como o Neo no filme Matrix, onde ele toma a pílula azul e a vermelha. Eu gostaria muito de ter tomado a azul, mas eu tinha tomado a pílula vermelha. E aí não tinha como voltar atrás.
Inclusive, eu saí correndo atrás da Ju, que é a minha mentora espiritual, é uma pessoa maravilhosa que me orienta muito sempre. E eu falei pra ela, Ju, no momento eu me sinto o Neo sentada ali na nave. Pra quem assistiu Matrix, essa cena, assim, logo que ele acorda, que ele percebe, né, que ele fez a escolha de conhecer a realidade. Eu tô me sentindo o Neo sentada ali, careca, com a roupa toda ferrada, pensando, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu fui escolher sair da Matrix? E é exatamente essa sensação. Quando a gente tem o nosso primeiro salto quântico, porque ele acontece, é a primeira porrada que você toma. É o primeiro momento que você para e fala, como assim? Cadê tudo aquilo no que eu acreditava? Só que nós não temos mais a opção de pedir que sejamos reinseridos na Matrix. A gente não pode voltar. Uma mente, quando se expande, nunca mais retorna ao seu tamanho inicial, já disse Albert Einstein. Então, eu só aceitei. Passei 2 dias chorando. Depois desse primeiro salto quântico que eu tive, eu passei 2 dias chorando, porque eu não conseguia aceitar certas coisas que foram esfregadas na minha cara. E assim, não porque eu não queria saber, eu fui atrás da informação, eu busquei a informação. Porque a partir do momento que você aceita o processo do despertar, a informação começa a chegar até você. Você entra numa sintonia com o universo, num padrão vibratório com o universo, que aquilo começa a vir em enxurradas para você. Já que você quer aprender, então toma, então leia, então aprenda. E, gente, eu ficava assim, meu Deus do céu, e agora? Por que eu vou sair da cama? Pra que eu vou trabalhar? Pra que eu vou ficar lá me estressando 8 horas no trabalho se não é nada daquilo, se não é isso, se, sabe? Então, assim, isso é o choque da nossa realidade limitada, porque, querendo ou não, nós vivemos dentro de uma matrix de controle, onde todas as informações que nos são passadas são informações previamente programadas, justamente para nos deixar preso ali numa roda de ratinho, tá? Uma hora eu vou fazer um vídeo aí sobre Matrix pra gente conversar mais sobre esse assunto. Quem não conhece a Matrix, é só jogar na internet o que é a Matrix de controle, se estamos submetidos a uma Matrix. Isso é uma coisa que já não se esconde mais, é uma informação super divulgada. E eu acredito que, assim, eu até esse sábado agora que passou, eu revi o filme Matrix com outros olhos e você entende tudo diferente. A mensagem transmitida pelo filme é exatamente aquilo que nós vivemos, só que de uma forma mais alegórica, porque eles não tinham como escancarar tanto essa informação, mas enfim. E aí quando aconteceu esse baque que eu tomei, né, quando eu passei esses 2 dias perdida, o que eu vou fazer agora? Se não é mais nada daquilo que eu acredito, se não é mais nenhuma crença que eu carrego, gente, a coisa meio que perde o sentido nas primeiras horas. E aí eu fui conversar com a Ju. Depois eu vou deixar o arroba dela aqui pra vocês falarem com ela. A Ju é maravilhosa, ela me orienta, ela tá sempre comigo, é uma pessoa iluminadíssima que apareceu na minha vida pra mostrar um norte que eu sozinha talvez não enxergasse, ou demorasse muito mais pra enxergar. E aí, conversando com a Ju, ela me indicou algumas obras pra conseguir trazer um pouco mais de sentido a todo o processo. E ela falou pra mim, aceita, porque você quis vir por esse caminho, então não tem mais o que fazer, não tem como voltar atrás. Aceita, porque você, uma hora ou outra, teria que passar por isso. Então, falando a respeito da pergunta da Keila lá no Instagram, Keila, e para todos vocês que também têm medo, que têm dúvidas, que ainda não começaram o processo, ou estão em vias de começar, mas estão segurando para que aquilo não aconteça, gente, não tem o que temer. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer. Toda mulher aqui que tem filho já deve, no momento ali próximo ao parto, pensado, né? Deve ter pensado, cara, isso aqui vai ter que sair de mim de alguma forma. Eu pensei isso quando meus filhos nasceram. Então é a mesma coisa. A gente vai ter que sair daqui de alguma forma. E assim, nós não vamos poder viver na ignorância para sempre, porque nós não somos daqui. Nós somos seres infinitos que viemos aqui para a Terra para poder experienciar uma vida, uma encarnação no plano físico, neste plano, no 3D. Sabendo que nós não somos daqui, que não somos nativos desse lugar, de alguma forma a gente vai ter que voltar para casa. Eu aposto que muitos de vocês, muitas vezes, sentem aquela necessidade de voltar para algum lugar que vocês nem sabem onde é. Sentem saudade de algum lugar ou de alguém que vocês não sabem quem é, vocês não sabem aonde que é. Isso é a nossa essência, né? A nossa centelha divina que fica aqui querendo que a gente lembre de onde nós viemos. Mas, infelizmente,
o mecanismo do véu do esquecimento no momento da reencarnação faz com que a gente não consiga se lembrar da nossa origem estelar. E essa é a chave para que a gente consiga sair do chamado roda de samsara, que eu já comentei em um dos shorts que eu publiquei aqui. Eu vou estar fazendo um vídeo só sobre esse assunto porque ele é complexo. A roda de samsara é um ensinamento da doutrina budista que diz que a partir do momento que eu estou encarnada, eu estou sujeita a todo e qualquer tipo de encarnação. Não importa que nesta encarnação eu sou rica, sou próspera, tenho uma família maravilhosa e uma saúde perfeita. Na minha próxima vida eu posso vir pobre, miserável, doente, sozinha. Então, assim, os ensinamentos da roda de samsara vão diretamente de encontro aos ensinamentos do processo reencarnatório, onde se eu estou num processo evolutivo, eu só posso ascender, eu não posso descender. E a roda de samsara diz que não, eu estou sujeita a todo e qualquer tipo de encarnação. E isso acaba transformando o processo reencarnatório numa prisão. Porque se eu vivo bem hoje e estou vivendo mal na minha próxima vida, então eu não evoluo nunca. E é justamente a gente se lembrar do que nós fomos, né, da nossa existência, da nossa identidade estelar, que faz com que a gente consiga se livrar desse processo de reencarnação que não vai nos levar a lugar nenhum. Porque se considerarmos o que a roda de samsara prega, nós não temos processo evolutivo, porque a gente vai estar sempre contraindo débitos e vai ter sempre alguma coisa para pagar. E isso junto com o fato de não sabermos o que vai ser da gente na próxima encarnação. Então, eu acho assim, quando vocês perceberem, porque como que a gente tem acesso? Eu acho que o primeiro sinal de que o despertar está querendo se iniciar, ou que ele está bem próximo, é quando a gente começa a querer buscar informação. Quando aquilo começa a martelar dentro da nossa cabeça, né? O que será que é isso? Por que estão falando tanto disso? Por que essas pessoas estão ficando tudo doida, falando tudo sobre esse assunto? E aí você começa a pesquisar a respeito, começa a ter acesso a certas informações que ao mesmo tempo vai despertando mais ainda a sua curiosidade. Em vez daquilo acabar com as suas dúvidas, ela te traz mais dúvidas novas. Esse é o primeiro indicativo de que ou teu despertar está começando ou ele está prestes a começar. E aí, a partir do momento que você começa a adquirir conhecimento, o processo ele é progressivo e irreversível. Então, você vai absorvendo, até que chega o momento que você toma a primeira porrada, que foi a porrada que eu tomei, que eu tive que sair correndo pedir socorro pra Ju. E aí, naquele momento, você senta e fala, cara, e agora? Como assim? No que eu vou basear a minha vida? E é aí que tá. Eu demorei uns dias para entender isso, mas quando você percebe que você está evoluindo, que você está vivendo, que você está passando a sua existência sem tanta ignorância, quando você percebe que você abriu os olhos e está começando a enxergar a realidade como ela realmente é, você enxerga uma possibilidade de realmente ascender. E não ficar preso só no 3D, não ficar preso só no plano material, que não vai fazer você evoluir para muito mais além daqui. Porque se vocês pararem para pensar, e isso existe, na internet fala-se muito sobre isso, né? Existe só uma conexão entre o 4D, que é o plano cópia, né? Seria uma cópia daqui, só que não no etéreo, não tangível, e aqui. Então você fica nessa de, para quem acredita, né, na doutrina do espiritismo, que fala sobre nosso lar, as colônias espirituais, o umbral, aí você fica nessa de desencarna, vai para uma colônia espiritual e volta. Desencarna, vai para uma colônia espiritual e volta. E aí? Não tem nada depois daqui? E todas as outras dimensões? E todos os seres muito mais evoluídos que estão muito acima de nós? A gente nunca vai chegar nesse patamar? É nisso que a gente tem que se atentar, que lembrar da nossa origem estelar faz com que a gente se liberte disso. E o despertar espiritual, ele tá aí para isso, para fazer com que a gente lembre do que a gente era. A gente precisa resgatar o nosso eu superior. A gente precisa lembrar como é forte a nossa conexão com a fonte criadora. No momento em que a gente percebe, que a gente entende, que a gente aceita e que a gente sente que realmente somos parte de uma fonte criadora, somos parte do todo, por isso que nós temos a capacidade de co-criar, por isso que eu falo tanto aqui para vocês, lembre-se que somos fragmentos, somos fractais de uma fonte criadora e temos o mesmo poder que ela para co-criar a realidade que quisermos. No momento em que a gente se lembra disso, a gente consegue começar a soltar as amarras desse processo reencarnatório obrigatório que nos mantém presos num plano onde a gente não consegue muita coisa. Porque, querendo ou não, o 3D é um plano de provas e sofrimentos.
Aqui aqui é um planeta de provas e expiações por conta do seu plano, do seu plano energético. Nós estamos na terceira dimensão. A terceira dimensão é uma dimensão para isso, para sofrer, para aprender. Então, se a gente quer ascender para a gente quer se elevar para planos maiores, sermos seres de maior evolução, a gente precisa lembrar de onde viemos, quem somos. A partir daí, a gente vai conseguir se libertar desse tipo de prisão, dessa prisão energética, e aí a gente consegue subir para quinta dimensão, sexta dimensão, e aí assim por diante. Eu não sei nem dizer quantas dimensões existem acima de nós. Então, quem tiver medo do processo se iniciar, não tenha. Se quiser, já começa a buscar informação, começa a ler a respeito. Quanto mais informação, mais conhecimento você detiver, mais fácil o processo vai ser no começo. Porque depois que você tem acesso às primeiras informações e que você entende qual é o game, como que é as regras do jogo, aí fica fácil. E eu garanto para vocês, esse choque inicial passa. Ele dói, mas ele passa. E aí depois que ele passa, você fala, cara, eu sou infinito, eu sou uma pessoa extremamente forte porque eu sou parte de Deus. Eu faço parte da criação, eu posso tudo que ele pode. Deus não está só fora, Deus está dentro da gente, somos parte dele. Automaticamente nós somos criadores como ele. E aí tudo fica mais fácil, a manifestação fica mais fácil, a cocriação fica mais fácil, tudo fica mais fácil. Vai por mim, quem tiver com medo, quiser conversar comigo, manda mensagem aqui, ou então me acha lá no Instagram, no TikTok, manda mensagem, a gente conversa, mas falando de coração para vocês, procurem informação. Procurem informação que seja realmente real, informação verdadeira. Muita gente fala besteira aí só para conseguir view, não é legal. Procurem, busquem informações, estudem a respeito. Descubram a sua origem, relembrem a sua origem estelar. Assim vocês vão estar conseguindo elevar a sua vibração e com a elevação da vibração o processo vai ser muito mais fluido e menos dolorido. Gente, obrigado para quem ficou comigo até aqui. Dá um joinha nessa publicação para que o YouTube entenda que esse conteúdo pode ser entregue, deve ser entregue para mais pessoas. Vamos trazer mais gente para cá para que a gente possa continuar crescendo e ensinando e compartilhando conhecimento e trazendo conhecimento para mim também, porque eu também aprendo com vocês. Muito obrigada, até o próximo vídeo.